vida é um desafio diário. E mais uma vez nos despertamos para um novo momento de superação. Uma superação global. Estamos descobrindo juntos como lidar com a imprevisibilidade das coisas. E o distanciamento tem provocado novas maneiras de nos conectar uns com os outros. Essa sempre foi uma preocupação da Daiichi Sankyo: cuidar de pessoas e salvar vidas. É por isso que agora não faríamos diferente. Nos reinventamos para zelar pela saúde da nossa população, promovendo em soluções diferentes com a dedicação de sempre. Pois a dedicação de cada um de nós está ajudando a salvar vidas mais do que nunca. A Daiichi Sankyo agradece aos nossos colaboradores, aos médicos e a todos que estão fazendo a sua parte. Juntos, estamos garantindo um novo futuro, mais unidos e ainda mais humanos. Daiichi Sankyo. Paixão pela inovação, compromisso com os pacientes. A vida é um desafio diário. E mais uma vez nos despertamos para um novo momento de superação. Uma superação global. Estamos descobrindo juntos como lidar com a imprevisibilidade das coisas. E o distanciamento tem provocado novas maneiras de nos conectar uns com os outros. Essa sempre foi uma preocupação da Daiichi Sankyo: cuidar de pessoas e salvar vidas. É por isso que agora não faríamos diferente. Nos reinventamos para zelar pela saúde da nossa população, promovendo em soluções diferentes com a dedicação de sempre. Pois a dedicação de cada um de nós está ajudando a salvar vidas mais do que nunca. A Daiichi Sankyo agradece aos nossos colaboradores, aos médicos e a todos que estão fazendo a sua parte. Juntos, estamos garantindo um novo futuro, mais unidos e ainda mais humanos.
Daiichi Sankyo. Paixão pela inovação, compromisso com os pacientes. Welcome to more one. Sejam bem-vindos a mais um Global Stroke Alliance. É um prazer termos conosco o Dr. Gregory Albers para falar sobre a seleção de pacientes com perfusão por tomografia de pacientes. Ele tem grande experiência, é um dos neurologistas que trabalham com AVC mais importantes do mundo. É um grande prazer tê-lo conosco hoje, Dr. Gregory, para falar a respeito desse tópico tão importante para nós. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada, Sheila. É um prazer estar aqui. Eu agradeço pela oportunidade de falar com vocês. Espero que logo vocês possam vir nos visitar presencialmente, ainda que seja muito bom que nós tenhamos nessas conversas virtuais. Sei que temos tradução, então vou tentar falar devagar, mas eu fico empolgado, porque gosto muito desse tópico, mas de qualquer forma eu vou falar sobre AVC isquêmico e perfusão. Em 2021, vou começar aqui com um caso recente em Stanford. Vocês veem que esses pacientes com AVC, eles vêm para nós no meio da noite, eles se acordam sentindo esses sintomas. Nesse caso aqui, o paciente se acordou às 4h45 da manhã. Na verdade, era uma senhora de 70 anos, ela foi para a cama umas 9 da noite, o marido disse que estava bem naquele momento. Recording in progress. Ela apareceu às 4 da manhã, falando com ele com uma hemiplegia à esquerda, chegou em Stanford às 4h30, passou por uma tomografia, mostrou uma perfusão, tomografia e depois um angiograma na sequência. Fizemos assim porque achamos que teremos mais informações, e todas as tomografias desse tipo nos dão informações muito boas. No leito, nós podemos abrir e-mail ou o aplicativo Rapid para ver as imagens dessas tomografias em sequência. Vemos aqui uma notificação que temos uma suspeita interessante, esse paciente que pode precisar de uma intervenção necessária e rápida
temos essas imagens muito boas, com diferentes planos, do que está acontecendo na anatomia, e aí nós podemos ver onde está a oclusão, na artéria da paciente. Vemos aqui um aspecto buscando sinais sutis de isquemia, e certamente alguém nessa janela de 6 horas, além dessas 6 horas, já é uma janela mais piorada. Tipicamente, nós queremos trabalhar em maior detalhe nesses pacientes que vêm mais tarde, numa perfusão. Aqui, nós temos a perfusão dessa paciente, que é um perfil bastante favorável no caso dela. Vemos uma área com um fluxo sanguíneo bem baixo, bem pequeno, na área, nos vasos colaterais, em má situação, evidências precoces do core isquêmico irreversível, mas toda a área cortical parece bem. Em termos de CBF, parecem pequenas reduções, com essa área escura do mapa. Basicamente, temos um volume grande de tecido que pode ser recuperado, porque nós temos um volume de C6, um volume de Tmax de 136 ml. A questão para ela é, será que essa paciente 7 horas e meia que ela estava bem, não é? O que nós podemos fazer para ela? O que a gente pode fazer? Um TPIV, uma terapia endovascular, ou colocá-la no estudo Timeless, ou fazer uma intervenção não agressiva? Vamos voltar nessas 4 oportunidades: TPA-IV, terapia endovascular, o estudo Timeless, ou não utilizar nenhuma intervenção aguda, né? Vamos votar. Ok. Let me see. Deixa eu ver o que vocês escolheram. 20% escolheriam TPA-IV e 20% terapia endovascular. Certamente não existe razão para não fazer elas. TPA-IV veio do padrão do estudo publicado na Lancet, e CAS também, no final do estudo, demonstraram que pacientes assim se beneficiam muito da TPA e vê até 9 horas nessa janela de tempo. Estudos que essa TPA-IV pode ajudar nesse perfil de imagem. É uma escolha bastante razoável com base nesses estudos. Eu não sei como é que são as diretrizes no Brasil, como estão essas guidelines, mas nas Austrália as guidelines e na Europa também, as guidelines também estão modificando, e nos Estados Unidos as guidelines ainda não adotaram a TPA-IV após essa janela, não é? Ou ainda abaixo dessa janela. Então, nós, por causa dessas diferenças de guidelines, nós acabamos colocando a paciente no estudo Timeless. Nessa janela de 24 horas, para pacientes colocados no Timeless versus endovascular, fizemos esses estudos, e essa trombólise versus a terapia endovascular mostrou que há um benefício. Temos 450 pacientes, e acho que até o final deste ano e até a metade do próximo ano teremos a oportunidade de expandir essa janela de trombólise intravenosa até 40 horas. Ninguém votou em intervenção não aguda, mas acho que seria a melhor escolha para essa paciente. Desculpe, a terapia endovascular seria justificada para um paciente como ela, mas estudo Diffuse, que vocês conhecem. Então,
Vamos pensar numa paciente diferente, que estava num dos nossos hospitais comunitários, ele é pequeno, eles têm tomografia em CTA, mas não tem tomografia por perfusão. É muito bom, é muito útil quando existe tomografia por perfusão nos hospitais para diagnosticar se há um AVC ou não, porque às vezes não é tão fácil verificar isso num hospital comunitário. Então, também isso ajuda a verificar se eles podem ser tratados nesses hospitais comunitários ou se devem ser tratados no centro de trombectomia. Essa aqui é uma mulher de 69 anos com DAC, hipertensão, e ela não tinha contraindicações, ela apareceu com hemiplegia esquerda, 3 horas após o início dos sintomas, uma oclusão M1 na ACM, não fizeram a tomografia por perfusão, ela foi transferida, portanto, nós não conseguimos ver as imagens pelo aplicativo, nós não tínhamos ideias reais sobre a situação real dela, o radiologista tinha nos dado algumas ideias, mas será que essa paciente deveria receber mais exames, por mais exames de imagem já chegada no nosso centro, ou chegar já para o tratamento endovascular? E aí eu posso fazer a minha pergunta, o helicóptero chegaria assim 5 horas e meia após o início dos sintomas lá em Stanford, ou seja, essa janela de tempo. Nós temos informações do hospital lá, comunitário, de que há uma oclusão M1 da artéria cerebral média. A pergunta, então, será que ela deveria ir diretamente para a unidade endovascular para a trombectomia, ou será que deveríamos fazer mais testes de imagem depois dela chegar a Stanford, depois dessas 5 horas e meia, não é? Depois do início dos sintomas, com todo o voo de helicóptero. Vamos poder votar? Vamos lá, vamos fazer a votação. Let me see here. Deixa eu ver aqui. Então, a pergunta é, direto para a trombectomia ou imagem adicional nesse caso? É isso? Exatamente. Let us see the question. Vamos ver a pergunta. The answers. Vamos ver as respostas. 76% diretamente para trombectomia e o restante para mais imagens. Eu esperava esse tipo de resposta. O argumento a favor disso é que, através das guidelines, com uma oclusão desse tipo, sem sinais claros de infarto, aí sim. Mas os sinais contra é que, não tendo esses sinais de infarto precoces, mais de 4 horas, a paciente recebeu o tratamento, né, o TPA, ou que levou à recanalização, que poderia levar à hemorragia. É um pouco complicado, porque eu não disse para vocês, é que ela melhorou durante o transporte, e nós sabíamos quando ela ia chegar pelo helicóptero. Então, nós poderíamos colocá-la para fazer mais imagens, né, numa ressonância magnética. E essa ressonância nos daria muitas informações dentro de um curto prazo de tempo. E será que a paciente poderia passar por uma reperfusão, não é, com trombectomia? Será que as coisas teriam mudado? Poderíamos ter um infarto completo agora, no qual poderia haver uma desconexão com trombectomia. Acho que nós discordaríamos um pouco, então, não é, da plateia, e nós faríamos uma ressonância, em discordância com um pouco também do hospital, porque tínhamos ali uma oclusão MA com uma lesão com hiperperfusão envolvendo todo o território MC1, não é, da artéria
da artéria cerebral média nessa área da divisão do cerebral. Todo esse ramo da M1, também o M2, e há uma reperfusão aqui. Interessante, pensando no território, não há lesão de defusão, que é muito bom. E na área posterior, nesse território posterior, podemos ver que é positivo a ADC, bem positivo, 620 de 66 de ml de volume. Uma outra coisa que notamos na ressonância existem alguns pontos de difusão positivos no hemisfério direto, envolvido com a oclusão da ACM, e também alguns pontos do hemisfério esquerdo também. Então, temos essas informações adicionais, e agora a próxima pergunta para a plateia, será a última, então, já temos 5 horas e 45 minutos após o início dos sintomas, dentro do score da INHSS-13, o que nós fazemos? Terapia endovascular sem intervenção aguda ou monitoramos para paroxismal. Endovascular therapy, no acute intervention or monitor for paroxysmal AF. Então, o que a gente faz? Vamos votar em terapia endovascular, sem intervenção aguda ou FA paroxística. Sim, é claro que nós poderíamos, não existe só uma resposta correta, não é? Então, a maior a maior pergunta aqui é terapia endovascular, sim ou não, não é? 58% escolheram a terapia vascular, 33% sem intervenção aguda e 8% FA paroxística. Sem consenso, então, não é? Bom, o que nós temos muito interesse em estudar já há 20 anos é uma questão de o que fazer se nós se temos esse tipo de perfil. Essa paciente aqui conseguiu salvar essa divisão superior da ACM. E um estudo recente publicado na França, chamado estudo FRAME, mostrou que pacientes que têm um déficit de match, um mismatch, mostrando aqui de perfusão, com um raio de mismatch aqui, será que eles respondem à terapia de reperfusão? E no Diffuse, e no CREST, e no FRAME também, e em outros estudos, em um que está em revisão é que não há garantia garantia em fazer a reperfusão de tecido que já está em estado reversível. Uma paciente aqui com várias horas após o início dos sintomas, com valor maior de 620, esses pixels aqui, esses pontinhos que nós vemos, são irreversíveis. Se voltarmos aqui alguns dias, esse tecido ainda vai estar morto, ou seja, não existe nada aqui para resgatarmos, não existe nada aqui para tratar, e o tratamento vascular não precisa ser usado. Em termos de um core maior, não seria o problema, mesmo que esse core fosse mais de 70 ml, nós acreditamos que pacientes que têm um mismatch com um core maior, provavelmente vão se beneficiar. Vamos tentar comprovar isso com estudos como o SELECT2, com pacientes com lesões de core bem grandes, a nossa hipótese é de que se existe um mismatch ali, eles vão se beneficiar ainda assim. Mas os pacientes que têm lesões com match, combinando, há sugestões de que não há um favor para fazer retorno do fluxo sanguíneo em áreas com lesões já irreversíveis. Nós podemos aumentar até edema, e já vimos pacientes que tiveram riscos aumentados de hemorragia cerebral, quando a gente coloca fluxo sanguíneo numa área que já passou por mudanças de defusão da ACM. Agora vamos passar a falar sobre a perfusão por tomografia. Gostamos de fazer a perfusão por tomografia
para verificar que tipo de AVC e como que está se desenvolvendo esse AVC no paciente. E a perfusão por tomografia pode ser muito, muito benéfica. Eu tive um caso no qual o paciente tinha um problema muito grande de fala. A paciente não conseguia falar, ela fazia alguns sons bem estranhos, um caso bem difícil de afasia, mas sem outros sinais neurológicos. Mas a perfusão do hemisfério esquerdo e todas as outras áreas do cérebro eram completamente normais. Nessa situação, você fica muito mais você está pensando, você tem outras causas não isquêmicas, não é uma convulsão ou outros tipos de alguma coisa relacionada ao estresse, e não AVC. Fazer o diagnóstico do AVC é realmente o primeiro passo. Será que isso é AVC ou não? E também podemos verificar qual é o nível de tecido que está reversivelmente ou não afetado. Vemos aqui em escuro, vemos o tecido que está afetado, o fluxo sanguíneo está muito afetado. Os valores de fluxo sanguíneo, de volume sanguíneo cerebral é muito baixo. Provavelmente é uma lesão irreversível. E nós falamos sobre a questão do core, principalmente no início da janela. Mas, em 90 minutos após, no início dos sintomas, se nós virmos esse tipo de imagem de escuridão ou de penumbra do volume sanguíneo cerebral, provavelmente esse tecido já está irreversível. Vemos aqui esse parâmetro Tmax, mostrando a hipoperfusão, mostrando aqui um limite, indicando tecido que é hipoperfundido, provavelmente que vai passar por um infarto se nada acontecer, como uma reperfusão ou algo que aumente a pressão sanguínea para mudar esse volume. Temos aqui esse paciente com um mismatch muito grande, como o paciente que eu mostrei primeiramente, que é um paciente que pode passar por tratamento e também independente quase da janela de tempo. Temos aqui no estudo RAPID, temos aqui em vermelho a fibrilação atrial e temos um tempo, uma base de zero antes da mudança do CT, na atenuação da tomografia. Porque não queremos irradiar um paciente por muito tempo antes de chegarmos a esse bolus. Temos um momento de tempo e temos uma curva de fibrilação atrial boa. E não teremos aqui uma tomografia por perfusão muito boa. Onde temos esses vasos bons são identificados. Temos a oclusão à direita, então vamos escolher no lado contralateral, aqui da função de entrada arterial. Você vê se há uma boa localização da AIF. Se o scan é muito curto para ver esse bolus wash entrando no cérebro e saindo do cérebro, aí a sua tomo pode não ser tão acurado, tão preciso. Vemos aqui 65 segundos, que é adequado para ver a entrada e saída, wash-in e wash-out desse bolus, dessa injeção. Então, às vezes, essa toma, por 40 ou 40 segundos, você vai estar verificando você não vai ter uma janela de tempo para verificar essas curvas que não é suficiente. O paciente não está mostrando não está mostrando a sua perfusão. Eles têm que ser acalmados antes de colocados ou serem colocados para fazer a tomografia.
A gente chama isso de um cérebro totalmente verde. A gente pode fazer duas coisas, a gente pode acalmar o paciente, a gente pode segurá-lo, a gente pode movimentar o AIF. Se ele for escolhido de um local ruim, a gente pode colocar o seu cursor e colocar num vaso de sua escolha, a ACM contralateral, por exemplo, e reprocessar, e aí você vai ter uma tomografia que parece bem legível. Esse é um paciente que tem um perfil de reperfusão com a oclusão de ACM aceitável. Esse é um artefato moderado, com movimento moderado. AIF, você pode ver que provavelmente há uma oclusão com um mismatch, com essa linha grossa aqui, cercando o cérebro, mostra que há movimento. Você vai ver esses gráficos aqui, vocês veem movimentos, o acesso e ao movimento rotacional também, e vocês podem deletar os frames que têm movimento e reprocessar o caso. Uma coisa que vocês não podem deletar é essa slope ascendente da IF. A gente geralmente não quer deletar essas curvas, mas depois a gente pode deletar essas frames e reprocessar e melhor verificar a tomografia. Continuando com os mapas, sempre temos que olhar com mais profundidade, verificar scans, não é? Tomografias bem precisas, verificando os movimentos, mas também queremos verificar os limites máximos para verificar os vasos colaterais. As áreas vermelhas, esses tempos mais de 10 scans, não é? Atraso, são áreas, por definição, que têm colaterais ruins. Uma área, quanto mais vermelha, pior. Vemos a proporção entre a área verde, que é um Tmax até 6, e a área vermelha para determinar o que é chamado de HIR, não é? Que é a nossa proporção, a razão de intensidade de hipoperfusão. Por exemplo, um HIR de 0 tem uma situação, pacientes que vão passar por tratamento de janela tardia. Vemos aqui um paciente com HIR de 0,8. Isso vai prever um crescimento de core mais rápido. Isso vai determinar quanto de crescimento de core vai se dar durante a transferência. Nesse segundo caso, né, quando as pessoas votaram para ir diretamente para fazer a trombectomia, se eu tivesse a informação que esses pacientes tinham um HIR mais baixo, talvez isso mudasse a minha perspectiva. Se o HIR fosse mais alto, a gente poderia pensar que o infarto seria completado durante o transporte, por exemplo. Temos aqui, do estudo Diffuse 3 Trial, se verificarmos o crescimento nas 24 horas, se houve um HR favorável, baixo, e crescimento bem baixo, comparado com aqueles que tinham mais vermelho, crescimento menos favorável, em termos de transferência, isso é diretamente relacionado àquele segundo caso, quando as pessoas votaram para ir diretamente para a trombectomia, se o HR era favorável, não tinha um crescimento do core, só 1 mililitro por hora. Então, com 2 horas, a gente tinha um crescimento de core muito pequeno. E se o HIR era baixo, ruim, o crescimento do infarto era muito maior. Porque os pacientes com HIR maior, eles iriam completar o infarto. Nesse caso, o infarto completo na divisão da ACM. Isso pode nos ajudar a fazer decisões sobre transferência de pacientes e verificar se eles devem ir direto para a trombectomia ou esse tipo de tratamento. Verificamos aqui em qualquer limites, quantitativamente verificando como
as áreas de volume sanguíneo cerebral, se temos uma grande área que é bem abaixo, bem azul, profundo, isso é evidência de baixos, de colaterais ruins, é um sinal ruim, determinando uma oclusão aguda e também é uma oclusão, versus uma oclusão crônica. Verificando todas as imagens, a gente pode fazer uma transposição de imagens, verificando qual é o diagnóstico, será que isso é uma convulsão, será que isso é um AVC? Essas imagens devem ser utilizadas e também corregistram qual é o contraste, a tomografia por contraste, será que isso é um infarto subagudo ou hemorragia? Vamos falar sobre a área mais controversa na tomografia por perfusão, que é a questão sobre o core fantasma, não é? Quando a gente vê um grande core isquêmico e a gente vê que esse tecido, na verdade, ele não era irreversível, é o que chamamos de core fantasma. Vemos aqui um software que nós usamos para verificar o core. Por exemplo, se temos um limite de 50% de volume, a gente uma redução mas se a gente tiver 10%, por exemplo, ou 90%, a gente vai subestimar o core. A gente tem que verificar qual é o limite para a gente saber se a gente está superestimando ou subestimando esse core. A gente pode usar, por exemplo, no nosso centro, a gente usa o volume DIWI, de imagem ponderada em difusão, para verificar o limite. E a gente chegou a um número de 38%, de redução de 60%, portanto, mais ou menos, no volume sanguíneo cerebral. E aí vemos o gráfico, esse é o volume do CTP e a lesão, o volume da lesão da DWI. E vemos aqui da região verde, que significa que uma concordância em o CTP e o DWI. E, em geral, temos aqui um slope interessante de concordância, mas apenas um problema. Esse é o quadrante onde as pessoas se preocupam com a tomografia por perfusão. Mais de 50 ml, e o WI diz que é pequeno, há uma discordância nesse quadrante, ou seja, não tratar um paciente que claramente precisa de tratamento. Então, nós não queríamos que isso se tornasse um problema. E qual é o rigor que nós teríamos que ter com esse limite para não subestimar? Então, a gente passou de 38% para 30% desse fluxo, do limite desse fluxo sanguíneo. A gente mudou um pouquinho esses pontos para a esquerda, não tínhamos mais pontos aqui naquele quadrante perigoso, mas a gente mudou esse quadrante para cima. E aí, o que nós fizemos foi, intencionalmente, a gente tinha uma subestimação do core em 10 a 15 ml, evitando uma superestimação do core. Então, nós testamos essa perspectiva num trial, num estudo, no SWIFT, para verificar a perfusão e quantas pessoas teriam um volume de infarto que não seria visto, não é? Menor do que a área que nós chamamos de core, com esse limite de 30% do fluxo. Ficamos todos os plots, aqui tudo mais acima de zero é superestimação e abaixo vocês podem ver que não houve quase superpredição do core, ou seja, se havia algo, era um volume muito pequeno. O core médio era mais ou menos 15 ml, previsível no fato que nós tínhamos usado esse limite. Contudo, no SWIFT Prime, quase não tínhamos pacientes que fizeram uma imagem 60 a 90 minutos após a sintomatologia. E descobrimos também que se se a sua imagem é feita naquela hora de ouro, não é? Ainda temos 30%, mesmo com esse 30%, podemos ter esse número de
outliers. 60 desses pacientes tinham com 30% de limite que poderiam passar sem tratamento. E aí a gente mudou ainda, com 30% de limite, nós tínhamos 57 ml e 20, era 29, com 20% de limite era 29 ml. Ou seja, a irreversibilidade com duração mínima, mesmo reduções irreversíveis, não são adequadas de 60 a 90 nessa janela. O que estamos recomendando para os últimos anos é que, se você passa pelo teste de 45 minutos após o início dos sintomas, verifiquem o mapa adicional. E vocês têm limites de CBF, e aí vocês terão um volume de 20%. Vemos aqui o outro exemplo. Após a reperfusão, que temos um dano sutil no córtico, e o volume fica muito melhor com um limite de 20% do que com 30%. Num volume de dados maior, nós vemos que, se utilizarmos esse limite uma janela de tempo menor, a gente pode lidar com essa questão do core sendo superestimado ou subestimado. Quando nós temos a reperfusão, as lesões em verde e as lesões em rosa vão desaparecer. Essa lesão em rosa estima o tecido irreversível, que é danificado irreversivelmente antes da reperfusão. Após a reperfusão, ele vai desaparecer. Por quê? Ele não é diretamente um tecido cerebral morto. Não é como uma ressonância magnética que mostra um tecido afetado. E sabemos que, com mais de 2 horas de função cerebral com fluxo sanguíneo, aí não há volta, mas a reperfusão pode, em 2 horas após a oclusão, pode fazer o tecido retornar. E agora, o CBF, o volume sanguíneo cerebral, é relativamente normal. E temos aqui um Tmax relativamente normal. Temos uma boa reperfusão com vasodilatação interessante. Não esperem ver esse core após a reperfusão. Temos aqui um CT por não contraste ou uma ressonância para ver o core. O core também pode desaparecer até mesmo sem reperfusão, que é mostrado aqui. Vemos aqui um paciente que tem uma mismatch de 2 horas, em 8 horas vamos ver que ainda tem vasos ocluídos, a área verde está aumentando com falha dos colaterais, redução do volume sanguíneo aumentando a área, já que os colaterais estão falhando, mais tecido irreversivelmente danificado, e começamos a ver aqui na tomo sem contraste. Esse é o tipo de paciente que poderia ser recrutado para estudos como Diffuse 3 e para janela tardia. Nesse paciente, em 24 horas, nós desenvolvemos aqui um infarto bem grande. Outra coisa que acontece com 24 horas é que uma reperfusão dos colaterais tentada, né? Tentamos fazer um retorno de fluxo sanguíneo ao córtex, porque o fluxo sanguíneo era muito baixo e o fluxo sanguíneo não fica tão baixo, mesmo com a oclusão proximal. Quando o fluxo sanguíneo aumenta, acima dessa linha pontilhada, o rosa vai desaparecer. Vemos aqui
mesmo com um grande infarto grande, nós podemos ter um fluxo sanguíneo bom. Esse é um exemplo extremo, uma pessoa com um infarto grande e boa função, bom fluxo. O volume estava bom, ele foi reperfundido da oclusão proximal. Vemos aqui alguma perfusão ainda, mas vocês veem o fluxo cerebral nesses grandes mapas de escala. Aqui o fluxo sanguíneo normal no hemisfério direito e aqui no hemisfério esquerdo ele está mais claro. O paciente tem um volume sanguíneo cerebral maior do lado do infarto. Aqui vemos infarto bem hipodenso, o fluxo sanguíneo. Vocês podem ver que há vasos vasodilatados com infarto, estão atraindo o volume sanguíneo bem alto, atraindo fluxo sanguíneo também. O fluxo sanguíneo é maior, um pouco maior no lado esquerdo do que no hemisfério direito. Ou seja, o core já não aparece lá por causa da reperfusão desse hemisfério. Por isso que é crucial verificar a tomografia sem contraste, porque nós temos aqui, como eu mostrei, uma pessoa que teve um grande infarto com uma reperfusão que foi fútil, vasodilatação e reperfusão fútil. Vemos aqui um caso não tão dramático, vemos aqui um dia depois do AVC, com oclusão da M1, oclusão esquerda, e vemos aqui que parece haver um mismatch, mas se olharmos com cuidado, existe hipodensidade aqui e reperfusão dessa região. Análogo a esse segundo caso, aquele segundo caso, como o território da ACM foi reperfundido e parte não foi. Vemos aqui a tomografia sem contraste, há muita hipodensidade aqui, e nos mapas vemos que a continuidade de oclusão na área posterior, num azul bem profundo, com volume sanguíneo baixo, fluxo ali, mas aqui na ACM havia perfusão nesse tecido cortical, havia reperfusão das colaterais, mas mais profundamente o tecido estava morto. Isso não foi visto no mapa de mismatch. Não foi visto ali porque o fluxo sanguíneo cerebral está com perfusão parcial, a gente não vê mais o rosa. O que a gente faz na versão mais precoce, mais nova do RAPID, é verificar as áreas hipodensas no mismatch também. Essa é a área na qual nós temos mais perguntas. As pessoas dizem, por que o RAPID não vê o core? E nós percebemos que o core vai desaparecer quando há reperfusão. E agora estamos oferecendo também uma área azul, onde a hipodensidade é mostrada. Num caso aqui, quando a reperfusão parcial, a área hipodensa é mostrada em azul, e a área com fluxo sanguíneo cerebral está em rosa. Então, esse mismatch de 51, ela é muito menor, já que toda a área azul está morta. É uma combinação, portanto, de azul e de rosa, mostrando um tecido que provavelmente é irreversível. E isso vai remover a confusão sobre o prognóstico e de reperfusão desses pacientes. Eu aludi ao fato de que a gente pode tratar oclusões crônicas versus agudas. Esse aqui é um artigo que a gente apresentou na ESI no último ano, e verificamos vários pacientes que tinham oclusões crônicas em contraste com oclusões agudas. Podemos ver aqui, as crônicas não são tão grandes quanto as agudas, mas temos aqui a diferença, o tempo, o MTT, o tempo que leva, e uma oclusão crônica, isso vai ser compensado. Existe ainda um atraso na chegada, mas a hemodinâmica melhora, e a gente pode compensar um pouco, e geralmente a gente vê um MTT com uma oclusão crônica,
menor e um MTT prolongado numa oclusão aguda. Temos um CBF, um volume cerebral, a redução no agudo, na oclusão aguda, assim como a redução no volume e no fluxo também. Virtualmente, nós vamos sempre verificar o prolongamento do tempo médio de trânsito do MTT, quase sempre assimétrico, pode ser bastante útil. Agora vamos verificar esse caso para tentar entender o que está acontecendo. Esse é um paciente que foi recrutado no estudo Timeless. Eles pensaram que é um paciente que apresentou um infarto no hemisfério direto. Uma paciente feminina de 73 anos mostrando fraqueza e confusão do lado esquerdo. As imagens nas colunas aqui provavelmente hemisfério direito. Vejam o Tmax. Não temos a normalidade no Tmax nesse hemisfério. Talvez porque seja uma chegada precoce. Não vemos quaisquer mudanças no MTT. Talvez um MTT mais rápido, e vejam aqui o volume sanguíneo cerebral e o fluxo cerebral no hemisfério assintomático. Eles são aumentados nesses hemisférios em comparação com o hemisfério esquerdo, que foi considerado como normal. Então, eu não vou perguntar para a plateia, mas eu acho que todos concordariam que talvez seja uma confusão no hemisfério direito, provavelmente. Por isso que temos esse mapa e uma distribuição córtica, não é, no hemisfério direito. E a gente vê esse aumento no fluxo sanguíneo. Temos um paciente recrutado no estudo Timeless que tem uma convulsão e não um AVC. Talvez nós temos que ter em mente que precisamos olhar para esses mapas com maior cuidado. Se a gente pensar que é um AVC, a gente tem que verificar mesmo se não é uma convulsão no outro hemisfério, no hemisfério contralateral. Vou terminar mencionando que nós temos muita empolgação com o nosso grupo, um estudo de grupo de circulação posterior, analisando o score CAPS, nós recrutamos pessoas dos Estados Unidos e da Europa através do RAPIDS também, para verificar se a gente tiver atrasos muito grandes em regiões crísticas, como o tálamos, o cerebelo médio, por exemplo, a ponte e outras áreas, isso vai prever um prognóstico muito ruim, mesmo com a trombectomia. E temos outras áreas aqui, na área inferior, na área bilateral superior, aí a trombectomia vai ter resultados melhores, por exemplo. Vemos aqui alguns resultados estão sob revisão. Aqueles pacientes que tinham imagens com seu score com oclusões basilares, temos resultados espetaculares, 65% favoráveis, independentemente de seus outcomes, de seus desfechos. E o que é interessante é 15% dos pacientes que tinham vermelho nas áreas cruciais, no tálamos, por exemplo, na ponte, que tinham um CAPS 4 ou mais, e mesmo com a reperfusão, por exemplo, ninguém era acima de 0, 1, 2 e 3. Quando tinha 4, aí eles tinham um desfecho muito ruim, às vezes morte, porque mesmo com a reperfusão. Isso, obviamente, as pessoas se preocuparam. Essa é uma escala que consegue nos mostrar como que essas áreas são afetadas e, prospectivamente, nós podemos tratar esses pacientes, tentando confirmar essas hipóteses
de que a imagem de perfusão pode nos mostrar qual é o candidato para uma trombectomia, dependendo qual é a área, se é mesencéfalo, se é ponte, se é a tálamos ou outras áreas menos cruciais. Então, vemos aqui a reperfusão, por exemplo, de um limite ADC do que um limite de fluxo cerebral. Temos que lembrar que depois da reperfusão, nós temos uma resolução transitória do ADC, a gente pode fazer essa perfusão e a lesão pode desaparecer. Mas temos que voltar depois de 24 horas e fazer mais imagem para verificar se a lesão não voltou. O DWI, ele mostra que essa lesão, devido à perfusão, ela pode desaparecer, mas momentaneamente, ela pode desaparecer, mas ela pode voltar, precisamos refazer as imagens. Temos aqui também, no nosso aplicativo, no nosso software Rapid, qual é a questão, se é uma convulsão, se é um AVC, temos aqui uma grande área sem fluxo sanguíneo, temos um prognóstico bem ruim, e é o que estamos vendo nesses grandes estudos. Como eu falei antes, temos esse app, mudou toda a nossa vida, posso receber as informações antes de chegar ao hospital, ou aos hospitais nos quais trabalho, se isso me chega às mãos antes de eu chegar lá, isso me ajuda muito a decidir qual é o passo para tratar o paciente. Ele pode ser analisado no seu tablet ou no seu celular. São informações cruciais para falar com sua equipe antes de chegar ao hospital. Ainda acreditamos muito que o tempo é crucial e precisamos dar início ao tratamento assim que possível, mas precisamos pensar que alguns pacientes chegaram 48 horas depois do início dos sintomas, fizeram reperfusão e os resultados foram excelentes, ou seja, não há um tempo, não há uma janela de tempo que está escrita na pedra, assim, ainda assim nós podemos tratar o paciente com base no que é melhor para cada indivíduo, com base no que está acontecendo com ele. Espero que não tenha tomado muito tempo, seria ótimo responder as suas perguntas. Muito obrigado por sua atenção. Muito obrigada, Greg. Perfeita palestra. Gisele, Otávio, vocês têm alguma pergunta para o Greg? Temos um comentário do Rodrigo Guerreiro no chat, perguntando sobre o que você pensa sobre a declaração do Goiás para não usar o tecido cortical como certa viabilidade na época, na hora de fazer a imagem. Não usar o core. Não é? Goel Alencar é um colega. Temos o SIT UV, não é? Ao invés do core. Pessoalmente, eu não acho que é um grande termo. Acho que pode gerar confusão. E eles estão propondo esse tipo de conceito para tentar dizer que você não sabe o que está morto, o que não está morto. Como eu tentei falar para vocês, eu discordo disso. Acho que nós podemos tentar entender o que não está morto, o que é tecido morto ou não. Se a gente verificar a ressonância magnética, mesmo bem cedo, se a gente tinha aquele tecido, eles podem ser incorporados. Em relação, por exemplo, em relação a casos transitórios, eu tenho vários casos, eu poderia mostrar um caso, por exemplo, uma pessoa vem cedo, teve uma grande lesão de difusão, fizemos a reperfusão, a lesão desaparece completamente, e aí as pessoas dizem, desapareceu totalmente. 2 dias depois, a gente
faz de novo a imagem, faz de novo o teste, tudo voltou. Então, temos essas grandes reversões por difusão, mas as imagens são muito recentes, mas a reversão é transitória apenas. Eu certamente admito, e já publicamos sobre isso, que existem casos raros de reversão de difusão. Algumas delas no Diffuse 2. Temos exceções para cada caso. Temos 25 cc's de difusão. Só porque temos uma rara exceção, não devemos colocar o core no lixo. Gostamos de usar o core estimado. Não temos 100% de certeza de que aquele tecido está morto, mas aquela é a probabilidade. Eu gosto de ver um core pequeno, mas não significa que ele vai me dar toda a informação. Temos um grande core na ressonância, eles podem ter um grande infarto. Eu acho que o conceito não deve ser deixado de lado, só devemos entender que esse conceito tem nuances. E a perfusão por tomografia. Um dos problemas é que existem cálculos diferentes saindo de diferentes softwares, por exemplo. Se pensamos no Mr. Clean, no estudo, eles usaram o CIFTY-PIC, que tem um outro cálculo. E eu mostrei que vocês podem usar vários limites e chegar a diferentes cálculos de cores, volumes de cores. Aí vocês podem dizer, o infarto final vai ser menor ou maior, porque a gente pode acabar superestimando ou sobreestimando o core. A gente tem exemplos de superestimativa de core, por exemplo, e isso muda com a janela de tempo de tratamento. Se a gente utilizar 30% de limite, aí talvez a gente não tenha tempo de tratar uma lesão que de outra forma se tornou irreversível. Não estou dizendo que isso se ocorre em 100% das vezes, mas 99% das vezes a gente não vai acabar com uma sobreposição ou superestimativa do core, ou como eu chamo isso de conceito de core fantasma, como a gente chama. Mas é bom conhecer o CTP, é bom conhecer o seu software e que cálculos ele projeta de limites, de limiares, mas temos um conceito bem viável de core, mas só temos que entender que existem nuances, existem sutilezas, não é tão simples entendê-lo. Se tivermos acesso a boas imagens, provavelmente você vai conseguir fazer boas decisões, tomar boas decisões sobre o que é um core ou não. Olha só, tem excelente palestra, muito obrigada. Todo mundo estava ouvindo e também gravamos a palestra. E quando você vê uma lesão com core, quando o core está completamente homogêneo, mas às vezes a gente pode ter, quando a gente vê tomografias para seguir o paciente, a gente vê que a área teve infarto, mas temos áreas dentro da lesão que são viáveis, ou seja, não foi um infarto homogêneo, digamos assim. Você acha, então, que dentro do core pode haver áreas diferentes, recebendo diferentes suprimentos sanguíneos, e será que nós conseguiríamos verificar isso no futuro? E você acha que isso poderia ter uma influência, algum impacto no prognóstico? A gente já viu esse tipo de área, não é? Por exemplo, infartos da SCM, depois de um mês, por exemplo, a gente verifica testes de imagem, e nem toda a ACM foi afetada, algumas áreas ainda estavam viáveis, a gente ainda via áreas do giro que pareciam normais, etc. Ou seja, como a gente pode, talvez, ter melhores imagens disso? E como entender se é uma área não homogênea? Ou qual é o fluxo sanguíneo que está ocorrendo ali? Ótimo. Ótima pergunta, fantástica. Estamos interessados já há muito tempo nisso. Tivemos bastante sorte
para verificar que vários dos nossos médicos lá de Stanford buscaram saber disso durante a perfusão, durante essas imagens em pacientes humanos, fazendo trabalhos também em estudos animais para tentar entender o que você está discutindo. Uma coisa que você pode fazer é colocar um filamento na ACM de um animal, de um camundongo, por exemplo, e aí você rapidamente pode retirar depois o filamento e fazer reperfusão com uma difusão completamente reversível. Se a gente colocar por algum tempo para causar a lesão de difusão e depois retirá-la, a gente vai ter uma lesão por difusão completamente reversível. Será que isso mostra que pode haver um resgate completo daquele cérebro? A gente pode depois levar o tecido para o microscópio mostrando que temos neurônios mortos que estão disseminados ou espalhados, mas não há um infarto completo. É um tecido que pode parecer completamente normal na sua imagem, mas temos alguns neurônios que estão mortos. E depois também podemos verificar o que você falou também, a gente vê o tempo todo, a gente vê um paciente que teve uma lesão de difusão leve, uma isquemia leve, a gente faz reperfusão, e na imagem vemos algumas áreas muito brilhantes, fáceis de ver, e algumas outras áreas que são sutis e tipicamente são ignoradas. É uma das questões quando a gente verifica estudos e quando alguém está tentando determinar o volume do infarto, a gente pode deixar de lado o fato de que existe uma grande área que tem uma hipotensidade, mas não está tão brilhosa quanto as outras áreas, para você considerar como volume de infarto. Esses pacientes geralmente vão bem. Talvez eles estejam com uma área maior, com hipertensidade, mas o desfecho é melhor. Acho que você está falando disso, não é? Áreas parciais de infarto. O infarto não é completo, isso é um espectro de infarto. Alguns neurônios que passaram pelo infarto, cavitação, mas alguma matéria, não é, área do cérebro que pode se recuperar. Temos alguns outros pacientes que tiveram um grande infarto e depois na tomografia, no hemisfério que é tratado, por exemplo, a gente tem muita função no hemisfério contralateral e o paciente acaba indo bem. Não sei se eu tenho uma resposta muito boa para a sua pergunta, mas certamente o que nós podemos ver nessas imagens é que algumas áreas que têm um ADC bem baixo versus uma redução mais modesta, provavelmente mostram dicas. E a matéria branca do cérebro, do que a massa cinzenta, mostrando preservação da massa branca do cérebro. Então, talvez precisemos de mais pesquisa para entender isso. Eu quero mostrar um caso. Pode seguir. Você pode me escutar? Estamos sem energia aqui. Ótima palestra. Ótima revisão do tópico, muito obrigado. Vai ser muito útil para todos nós. Alinhado com o que a Gisele estava perguntando, você já verificou diferentes limiares em termos de risco de transformação hemorrágica, segurança, e existe um limite impossível para verificar em termos de variáveis fisiológicas que poderiam prever um aumento de risco de transformação hemorrágica relacionados à oclusão? O que você acha? Sim, alguns estudos na literatura indicam que o tamanho do core isquêmico é muito importante para prever o risco de transformação hemorrágica. Cores muito grandes têm um risco maior. Estamos muito interessados por que alguém
não tem tantos bons desfechos a despeito de passar por uma boa trombectomia, por exemplo. Por que um paciente não vai tão bem? E 50% a 60% desses pacientes vão bem, mesmo com até um T3. Mas no estudo FRAME, se tivermos uma reperfusão bem-sucedida, quanto mais hemorragia, a pior hemorragia, até em HI1, HI2 e P12 também. Mas, em análises de multivariadas, o que vemos nos estudos é que quanto mais hemorragia a gente capta, pior é o prognóstico em alguém que fez uma ótima trombectomia. Por isso que estratégias para evitar a transformação hemorrágica podem melhorar os desfechos, coisas que protejam a barra hematoencefálica, por exemplo, talvez tratamentos que possam ajudar o paciente para que não desenvolva isso. Outra coisa que saiu dessa análise do FRAME, e eu já aludi a isso, é um grande preditor de desfechos ruins, apesar da reperfusão no FRAME, e esse é um estudo de 6 horas, uma janela bem precoce, não? Baseado no ressonância. Se eles tinham uma lesão de MET. Paciente número 2, que eu mostrei, esse é um dos grandes preditores, ou seja, o volume do core, a idade do paciente, e se era uma lesão do tipo MET, e se havia transformação hemorrágica, mesmo leve. Acho que isso nos dá duas coisas tratáveis. É que não queremos fazer reperfusão de pacientes que tenham lesões do tipo MET. E 2, é que queremos fazer coisas para limitar a transformação hemorrágica. Okay, Sheila, I think you were about to ask. Sheila, acho que você tinha uma pergunta. Sim, gostaria de mostrar um caso que tivemos hoje para ver o que você pensa. Foi um caso que a gente viu no nosso hospital hoje. É uma 80 anos, uma mulher de 80 anos, LTSW, 9 AM. Ela chegou lá no hospital hoje. Vemos aqui a tomo, sem contraste. Eu modifiquei a janela para vermos a lesão com mais clareza aqui. Vemos bem. Aqui nós temos dúvidas sobre a área, se temos mais comprometimento aqui ou não. Então, o que você acha? Essa aqui é a tomografia. 3 horas após o início dos sintomas. Bom, parece um pouco hipodensa, a primeira imagem que você mostrou, as primeiras, do lobo temporal. Parece um pouco hipodensa. Eu não estou vendo aqui a área mais para baixo. Eu mudei aqui a janela para a gente ver melhor. A gente vê melhor aqui, mas a nossa dúvida é nesta área. And here, sorry, I put here, you have a MCA occlusion. Temos uma oclusão da ACM, um pouquinho antes da discussão. E aqui o CTP. Como a gente suspeitou essa área, as fatias menores do lobo temporal têm uma redução severa, grave do fluxo sanguíneo, não é? Mas temos um mismatch substancial dessa paciente. Espera-se ter algum tecido para resgate aqui. Temos aqui uma pergunta para a plateia. O que vocês acham? Será que essa paciente deve ser tratada com trombectomia e VTPA, a VTPA mais trombectomia mecânica ou nenhum tratamento de reperfusão? Algumas pessoas me pediram para colocar inclusão no estudo CHARM. Então, o que vocês acham sobre este caso? Let me see. Deixa eu ver.
40% escolheram a trombectomia mecânica, 60%, não, 27% IVTPA mais trombectomia mecânica e 27% sem tratamento de reperfusão. E no nosso centro, nós não temos dispositivo para a realização de trombectomia. Portanto, o único tratamento é ou IVTPA, no reperfusion treatment in this patient 3 hours from symptom onset and age stroke scale 19. So ou IVTPA ou sem não temos aí sem reperfusão, porque nós não temos o dispositivo. Vocês têm TPK. A gente poderia pensar. A gente tinha para o estudo Temple, mas não para pacientes regulares. 64 IVTPA e 37 sem terapia de reperfusão. O que você acha, Gisele? E Greg, o que você acha sobre esse caso nosso? Esse aqui temos um caso de mismatch aqui. A gente pode tratar luz com reperfusão, seja tarde ou precoce. Se essa paciente tem uma lesão de core bem grande, com déficit de match, aí nós não gostaria tanto de tratar TPA ou trombectomia. Já publicamos no stroke e com pacientes chegando uma janela de 3 horas. A gente sempre dava TPA e a gente verificou um perfil maligno com core grande, lesões de match, e descobrimos que cada um desses pacientes tinham um outcome de 5 ou 6, não faziam muito bem usando o TPA. Colegas no CFF, Wade Smith, disse, isso não pode ser verdade. E ele fez uma análise da sua corte, basicamente mostrou a mesma coisa e publicou também no International Journal of Stroke. Então, se vocês não tiverem trombectomia e se vão usar aí a IVTPK, mas esse perfil é muito para essa paciente aqui, sem fluxo sanguíneo, em volume baixo, essa região do cérebro sendo afetada com uma lesão grave, sem volume sanguíneo. Eu já vi várias hemorragias nesse tipo de paciente. Então, nessas circunstâncias, essa paciente é hipodensa, mas muito tecido que tem valor clínico importante, que pode ser recuperado com sinais precoces de infarto, e eu preciso ver onde é que está o tecido motor, o tecido ligado à fala, e se esses tecidos podem ser recuperados. É uma paciente bastante idosa, saindo de... Aí a gente vai tratar de um jeito. Se for uma pessoa mais jovem, a gente pode tratá-la de forma mais agressiva, não é? Especialmente considerando a lesão cortical. Nessa paciente, nesse caso, como você trataria? Nesse paciente, a gente, com 3 horas de janela, a gente começaria com TPA, mas a gente levaria para a trombectomia. Sabemos que temos controvérsias, não é? Esses estudos múltiplos saindo, não é, dizendo que não há um grande benefício com a TPA-IV. A TPA-IV não deve atrasar a trombectomia. Sabemos das oclusões em M1 que isso não é provável, que a TPA não vai dissolver o coágulo. Então, tão rapidamente quanto possível, deveríamos enviá-la para a trombectomia, mas nem sempre nós podemos lidar com coágulo com a trombectomia. Eu acho que o TPA, com parte do tratamento, isso pode ser uma vantagem. Essa é uma hipótese que veio do estudo Timeless, que a gente viu o TNK como parte desse tratamento. Mas, enfim, temos uma pergunta aqui.
Como é que a paciente ficou? O que aconteceu? Ah, não sei, tratamos ela, acabamos de tratá-la. Amanhã eu te conto. Acabamos de tratá-la, não sabemos ainda. Usamos TPA no caso dela. Quanto tempo depois do CTP posso repeti-lo sem comprometer a questão devido ao contraste do primeiro? Quanto tempo depois, não é, do primeiro CTP, você pode repetir o segundo CTP? Alguns minutos depois. Nos nossos estudos clínicos, especialmente no Prime, foi feito há muitos anos, grande parte das tomografias, a gente tinha 8 centímetros de cobertura, alguns minutos entre o primeiro teste e o segundo, a gente fazia 2 CTPs entre alguns minutos. Vários grupos de dados mostram isso, que os pacientes fazem CTP, CTA e o contraste e trombectomia na hemodinâmica sem problema, sem aumento de probabilidade de insuficiência renal, sem problema, fazendo CTP, CTA, mais o que precisasse ser necessário para retirar o coágulo, porque o cérebro é muito mais importante, é preciso fazer isso, não tem problema colocar um pouquinho mais de contraste, se necessário. Nós gostamos de fazer o CTP antes do CTA, porque a gente tem tanta informação de um CTP, não é? E se eu puder ver apenas um, eu preferiria ver o CTP, porque sempre, ou quase sempre, vemos onde está a oclusão vendo o padrão. A gente vê uma oclusão M2 ou um padrão de ACM. Se pudermos, a gente adiciona o CTA. Ou a gente vai ter mais detalhes sobre os vasos, mas primeiramente, a gente trabalha com uma perfusão CTP, porque nos diz mais dados do que a CTP. A trombectomia é tão importante, não é? Também para nós, esse caso de hoje, a CTP ajudaria muito. Sim, acho que a pergunta tem uma questão mais, a questão é mais do ponto de vista técnica, não é? Do que a questão de segurança. Acho que a pergunta tem mais a ver com quanto tempo o contraste pode ter um efeito. 2 minutos apenas entre uma e outra. Tem um estudo na literatura. Ah, pode falar. Eu só ia dizer que tem um estudo na literatura que fez uma sugestão de que a estimação não é tão acurada depois que a gente coloca o contraste entre uma e outra, mas a gente não descobriu isso, a gente não encontrou os mesmos resultados. Acho que esse estudo que deu essa hipótese, que alegou isso, tinha alguns problemas metodológicos, porque não há problemas lá na Stanford em fazer 2 minutos depois. Algumas pessoas se preocupam com a radiação ligada ao contraste, mas não temos problemas técnicos de fazer um CTP seguido do outro. A gente faz isso várias vezes. Muitos locais, muitos centros, com Diffuse 3, o Dawn, eles tinham esse protocolo de 2, SLAB 1 e SLAB 2, e verificaram esses 2 testes, e ambos funcionaram. O segundo teste não era corrompido, não era prejudicado pelo primeiro. Perfeito. Otávio, ótimo. Só me pergunto, você poderia comentar se existem diferenças entre os limites para a razão entre o STAND e o Swift Prime? Será que a gente deveria verificar se no futuro nós vamos ter diferentes limiares, diferentes limites para CTP, para IVTA? Para IVTPA, ou será que teremos o 0,8 para todos? Acho que para todos deveria ser 1,2. É uma ótima pergunta, na verdade. Se pensarmos no histórico de onde saíram esses limites todos,
1.2 quer dizer que temos uma área de 1.2 que pode ser resgatada, que vai ser menor do que aquele 0,8, e 20% pode ser clinicamente significativa. Por que a gente não trabalha com 0,8? Por isso. E por que 0,8 nos estudos, não é? De acordo com os estudos no New England, aqueles estudos apresentados no Honolulu que alegavam que a trombectomia não funcionava. Nos Estados Unidos, nós temos algumas empresas de seguro que negavam o pagamento pela trombectomia, negavam essa cobertura porque tínhamos esses estudos dizendo que a trombectomia não funcionava. Então, quando nós desenhamos o estudo do Swift Prime, a gente recrutou bons pacientes. A gente não pensava, queríamos mostrar pacientes que vão ter um benefício substancial com tecido que possa ser resgatado. Porque se não funcionar para eles, provavelmente é porque não funciona. Acho que isso não foi bem interpretado durante os anos. Nunca foi o caso. A ideia era encontrar esse tratamento era para os pacientes que poderiam morrer. Não era para mostrar que um core mais de 50 poderia aumentar, ou que uma razão de 1,3, uma razão de mismatch de 1,3 não poderia se beneficiar. As pessoas nos chamaram de loucos em tratar o paciente com mais de 16 horas, mas a gente queria dar a esses pacientes a melhor chance de sucesso. E nosso papel é tentar aumentar, expandir essas indicações para esse tipo de paciente. Eu gosto muito desse estudo do FRAME. Se não leram esse estudo, é um artigo muito bom. Trata sobre ressonância, as pessoas gostam muito desse estudo, porque trata de ressonâncias. Muitas pessoas não gostam tanto de CTP. E essas pessoas com menos de 1,2, não existe tanto benefício. Então, com menos de 1,2, nós temos um grande infarto. Entre 1,2 e 1,8, nós temos ali uma penumbra. E acima de 1,8, uma grande penumbra. Ou seja, e aí isso muda muito. Se está tentando um grande benefício para o seu tratamento, você quer recrutar os bons pacientes. Se você pratica medicina e quer beneficiar aqueles que podem ser beneficiados, você deve tratar esses pacientes com uma razão maior do que 1,2. Sim, faz sentido, com certeza. Muito obrigado. Gisele? Gisele? Greg, I think I asked you the exact same question. Ótimo, Greg. Acho que no último webinar eu fiz exatamente a mesma pergunta, mas eu vou repetir a pergunta. Sim, é outra plateia, outro grupo, então não tem problema. Agora a gente está gravando. Então, em relação... E falando sobre o mundo isquêmico, hemorragias, quando a gente usou o RAPID com pacientes com hemorragia subaracnoide para tentar evitar lesões isquêmicas, a gente não tem o mesmo sucesso que teríamos com o AVC isquêmico. Eu queria que você comentasse sobre isso. Será que o vaso não está fechado, não está ocluído, está parcialmente ocluído? Nós temos problemas em tentar prever que áreas que vão ter infarto com CTP na área subaracnoide. Precisamos de mais pesquisa. Um dos nossos estudantes foi para a UCLA para tentar estudar exatamente isso. O que nós vimos é que precisamos ter diferentes limiares. Não sei qual que você está usando aqui. O Tmax de 60 não é muito bom para esse tipo de hemorragia subaracnoide, mas com 2 podemos ver as diferenças no Tmax. E no CBF, por exemplo, para o fluxo, um limiar de 50
e não o nosso 30 típico, aí nós temos resultados muito melhores. Temos reduções sutis no fluxo e atrasos relativos ou sutis no Tmax. A gente pode usar o web browser do software Rapid para ajustar os seus limiares. Que limiares você tem usado? Os mesmos que a gente usa para o AVC isquêmico. Bom, não é a mesma coisa para espasmos de vasos ou hemorragia subaracnoide. É outro tipo de coisa. A gente pode reprocessar, não é, esses casos com outros limiares, com limiares muito menos rigorosos, eu acredito. Acho que a Carolina falou sobre um grupo, né, reunimos um grupo para fazer um estudo sobre isso, exatamente como a gente passou por isso. A gente tem um grupo que também passou pela NIH para verificar esse set de pacientes. Então, de casos de pós-circulação. Alguns dos estudos mostram que se a gente verificar a lesão de perfusão depois de pós-circulação, qual é o vaso que foi, que está ocluído? A gente pode verificar isso? A resposta é sim. A gente não quer utilizar a circulação, os padrões de mismatch para os mesmos, para problemas diferentes. Uma hemorragia subaracnoide não é a mesma coisa que um AVC de outro tipo. A gente tem que usar os vários centros para verificar quais são esses casos, tentar reprocessar esses casos para verificar, de fato, quais são os limiares que se adequam melhor às hemorragias subaracnoides. Também temos que pensar nos limiares para hemorragias isquêmicas em crianças. Mas precisamos de mais dados. Esses projetos, incluindo vários centros, fazendo um grande pool de dados, podem nos ajudar a diferenciar essas variáveis, esses limites. A Maramélia está perguntando se é possível customizar os limites em alguma versão do Rapid para utilizar em diferentes patologias. O aspecto menos utilizado do software Rapid é o seu web browser. 95% dos sites não percebem que ele existe, não é? Dos serviços não percebem que eles existem. Precisamos estar dentro do firewall, não é? Não podemos utilizá-los e temos que através do VPN. Mas a gente pode fazer um reprocessamento para tirar os movimentos de frame. A gente pode verificar as informações de CTP, 2 minutos para fazer isso. É bem fácil depois que se aprende a fazer isso. E a gente pode mudar as configurações. O FDA queria isso. A FDA queria isso, insistiram nisso, e queria que o software forçasse o usuário a utilizar um Tmax com um limiar de 30%. Em vez de CBF no fluxo, né, a gente pode mudar as cores, a gente pode usar fluxo, ou a gente pode usar o volume sanguíneo ou fluxo sanguíneo. Então, se você estiver utilizando isso para verificar os limiares para a hemorragia subaracnoide, a gente pode mudar os parâmetros para ajustar e tentar encontrar os limites para aquela patologia. Ok, ótimo. Gisele, Otávio, alguma outra pergunta? Não, Sheila, eu acho que as perguntas da plateia também foram todas respondidas. Então, acho que respondemos todas. Greg, muito obrigada por sua maravilhosa palestra. Tenho certeza que
que vários de nossos colegas neurologistas que trabalham no tratamento contra o AVC e nossos alunos estão maravilhados também. Muito obrigado pelo convite. Espero que o mundo melhore e que nós possamos estar juntos presencialmente logo. Sim, também espero mesmo. Muito obrigado a todos. Tchau, Greg. Muito obrigado. Certo, doutora?